A revisão da vida toda sempre foi um tema ligado exclusivamente à interpretação da lei, ou seja, uma matéria infraconstitucional, mas muita gente ainda não entende o que isso significa na prática. Questões infraconstitucionais são aquelas que tratam de leis federais, como é o caso das contribuições pagas ao INSS ao longo da vida do trabalhador, e que por algum motivo não foram consideradas no cálculo da aposentadoria. Ou seja, não é assunto constitucional. E justamente por isso esse caso nunca deveria ter sido levado ao STF. O lugar certo para julgá-lo sempre foi o STJ, que é o tribunal responsável por decidir em último grau esse tipo de matéria. Em 2019, o STJ julgou a revisão da vida toda e decidiu por unanimidade que os aposentados tinham direito de usar todas as contribuições feitas ao longo da vida no cálculo do benefício. Se essa decisão tivesse sido respeitada, os beneficiários estariam recebendo seus valores corrigidos há pelo menos 7 anos. Mas em 2020, o INSS recorreu, querendo levar o tema para o STF. E quem era o presidente do STF naquele momento? Dias Toffoli. Ele aceitou o recurso afirmando que o tema era constitucional. Mas como algo que trata de recolhimentos previdenciários poderia ser considerado constitucional, essa é uma das principais críticas feitas por especialistas. Para piorar, o então presidente alegou que o assunto teria repercussão geral, porque poderia influenciar milhões de segurados e gerar custos ao governo. A questão, porém, era simples. Pessoas contribuíram a vida inteira e queriam apenas que essas contribuições fossem reconhecidas. Nada mais justo. Quando o STF puxou para si o julgamento, transformou uma questão de cálculo previdenciário em uma discussão política e fiscal, desviando totalmente do propósito original. Dentro do STF, o debate deixou de ser técnico e passou a envolver impactos financeiros, como se os ministros fossem gestores do orçamento público. Além disso, ocorreu uma contradição evidente. O STF aceitou julgar dizendo que o tema era constitucional. Depois, ao usar as ADIs 2110 e 2111 para derrubar a revisão, tratou a questão como se estivesse apenas aplicando uma hierarquia de normas, mesmo que as ADIs não servem para resolver discussões sobre cálculos individuais, apenas para avaliar a constitucionalidade de leis de forma geral. É por isso que muitos juristas chamam o que aconteceu de ativismo judicial seletivo. Quando interessa, o STF assume a responsabilidade de julgar. Quando o impacto financeiro é grande, usa meios processuais para retroceder. E aqui está a linha do tempo que mostra a confusão jurídica criada. STJ em 2019, decisão unânime favorável aos aposentados. STF em 2022, decisão novamente favorável, tanto no julgamento virtual quanto no presencial. E em 2024, tudo é anulado pelo STF com base nas ADIs. Se o processo tivesse permanecido no STJ como deveria desde o início, milhares de aposentados já estariam recebendo seus direitos há anos, sem essa reviravolta e sem essa instabilidade. A grande crítica é que a própria admissão do recurso pelo STF lá em 2020 foi um erro. O presidente do tribunal na época tinha poder para recusar o processo e deveria ter feito isso, devolvendo o caso ao STJ, que era o órgão competente. Esse episódio mostra o quanto decisões tomadas no topo podem impactar profundamente a vida de milhões de pessoas que apenas querem ser reconhecidos aquilo que já contribuíram. Por hoje é isso. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.